Graça e paz da parte de nosso Deus Pai e do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ele nos diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A primeira pergunta que nós precisamos fazer com relação a esse texto é: o que Paulo quis dizer com todas as coisas? É exatamente isso que talvez você esteja pensando. Todas as coisas são todas as coisas, é tudo, exatamente tudo. Meus irmãos, a vida do cristão, ela não pode ser comparada a um barco à deriva, a um barco perdido no mar. A nossa vida não está solta neste grande universo. Ao contrário, nossas vidas estão seguras e muito bem seguras na mão do Deus Todo-Poderoso. Por isso a nossa vida pode ser comparada à engrenagem de um relógio. Você já viu a engrenagem ou as engrenagens de um relógio? Muitas engrenagens parecem trabalhar umas contra as outras, umas no sentido horário, outras no sentido anti-horário. Mas, na verdade, todas trabalham juntas com o mesmo propósito de mostrar o tempo exato, a hora exata. Assim é a vida do cristão. Tudo caminha debaixo do controle divino. Não há nada fora do controle de Deus. Até aquilo que parece ser contrário está também no controle divino. Deus trabalha em todas as circunstâncias para o bem daqueles que o amam. Até mesmo as coisas que parecem ser más, as coisas que nos aborrecem, essas irão de alguma forma cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele testemunhou isso quando orou 3 vezes para que Deus lhe tirasse um tal espinho na carne. Nós não sabemos ao certo o que era esse espinho, mas o apóstolo Paulo chama de mensageiro de Satanás. Isso está registrado na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 12. E ele mesmo reconheceu que aquele espinho veio da vontade de Deus, veio de Deus, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que lhe foi dada. A resposta do Senhor Jesus para Paulo foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então tudo estava cooperando para o bem de Paulo. E tudo está cooperando para o nosso bem, queridos irmãos. Até mesmo aquelas situações que não queríamos. Quer um exemplo? Essa pandemia, esse isolamento, ninguém queria isso. Ainda que tudo isso seja ruim, e é mesmo, mas de alguma forma está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Contudo, nós precisamos fazer uma outra pergunta, uma segunda pergunta. Que bem é esse? Que bem é esse que Paulo disse? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Esse bem seria, porventura, que lá na frente tudo vai dar certo, tudo vai ser como queremos, tudo vai ser perfeito? Será isso? Eu estou passando por esse problema agora, e isso quer dizer que lá na frente esses problemas serão todos resolvidos e tudo vai acontecer exatamente como eu quero? É claro, queridos irmãos, que Deus pode todas as coisas. E é claro que Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem poder para solucionar os nossos problemas. Ele cuida, é Deus que cuida de nós. Ele sabe as nossas limitações. É o Deus provedor, é o Deus que supre as nossas necessidades. Mas não é isso que o texto está nos dizendo. Não é isso que Paulo quis dizer. Até porque se fosse isso, o que nós diríamos do próprio apóstolo Paulo, que no final da sua vida, ele estava lá preso em Roma e depois foi degolado? O que diríamos de Pedro,
que foi crucificado, como dizem os historiadores, e crucificado de ponta cabeça? O que diríamos de João Batista, o profeta, que foi também degolado e a sua cabeça foi oferecida numa bandeja? O que diríamos de Estevão, que foi morto apedrejado? Porventura esses homens não experimentaram o bem de Deus? É claro que eles experimentaram. O bem aqui não quer dizer que tudo vai acontecer como queremos. O bem aqui não quer dizer que tudo vai ser exatamente como nós pedimos a Deus. Deus é soberano. Ele está no controle da nossa vida, está no controle da história. Mas muito maior do que isso, muito mais do que uma oração respondida, esse bem é algo mais precioso. Esse bem, na verdade, é nos transformar à imagem de seu Filho. E isso está no verso seguinte, nós não lemos, verso 29 diz: porquanto ao que antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Deus, na eternidade, antes que tudo fosse criado, Ele nos escolheu e nos predestinou para sermos conforme o seu Filho. Então, o texto bíblico está nos dizendo que Deus poderá usar tudo, inclusive o sofrimento, para moldar em nós o caráter do seu Filho. Para que, como Paulo, nós possamos também dizer: não sou mais eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Mas o verso não acaba aí. É importante dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto não diz, Paulo não diz que todas as coisas vão cooperar para o bem de todas as pessoas, mas o texto bíblico é claro. Paulo diz que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pergunto para você: você ama a Deus? Você ama esse Deus trino? Ama? Glória a Deus por isso. Ótimo. Que bom que você ama a Deus. Mas lembre-se, nós o amamos porque primeiro Ele nos amou. É exatamente isso que o apóstolo João disse lá na sua primeira carta, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, meus irmãos, vejam, nós não temos nenhum mérito nisso. Até para amar a Deus, só o amamos porque Ele nos atraiu com seu amor. Ele nos atraiu, como diz o profeta, com cordas de amor. Ele ama o seu povo, Ele ama a sua igreja, Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E é por isso que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Todas as coisas irão cooperar para que Ele imprima em nós o caráter do seu Filho. Meus irmãos, nós somos como vasos na mão de um oleiro. Conforme nos disse o profeta Jeremias, no capítulo 18, versículo 4, ele diz lá que como o vaso que o oleiro fazia de barro lhe estragou na mão, tornou fazer dele um novo vaso, segundo o bem lhe pareceu. O oleiro divino, ele não desiste de fazer de você, de cada um de nós, um vaso novo. Ainda que hoje você se encontre como um vaso estragado, como barro sem forma, Ele não te joga fora. Ele não desiste de você, Ele não te descarta, ao contrário, Ele está no controle da sua vida e tudo irá cooperar para que o mundo veja estampado na sua vida a glória do Filho de Deus. Tudo irá cooperar até que a glória de Deus resplandeça na sua vida. A nossa vida, podemos dizer que é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até tornar-se dia perfeito. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Não esqueça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém.